Som. Boa noite a todos. Às 19 horas, conforme previsto no edital de convocação 18/2025, inicia-se a primeira chamada para verificação do quórum para a abertura da terceira reunião ordinária do Conselho Municipal da cidade de Penha. Solicito ao secretário que realize a chamada nominal dos conselheiros titulares. Boa noite. Patrick. Presente. Luiz Carlos. Matsuda. Presente. Felipe. Ou Rafael Reis. André Serafim. Ricardo Francisco. Susan Corrêa. Mário Dionísio. João Plácido Vieira Júnior. Laércio Joaquim. Adriano Cunha. Moacir Breitaf. Stefânia Adaime. Cleidson José. Presente. Ângelo Piazeira. Presente. Hugo Lotti. Gilberto Caetano. Presente. Fabiano da Silva. Márcio Piccoli. Giovanni da Rocha. Andrei Nascimento. Gabriel Volpe. Gabriel Fernando. Presente. Patsy Lange. Sandra Vanzuita. Ela acabou de mandar uma mensagem para mim e está vindo. Está na ponte. Edilene Melo. Cláudia Wixorek. Vi que teve alguns que não assinaram a lista. Já vou passar para um aqui. Havendo quórum regimental, declaro oficialmente aberta a terceira reunião ordinária do Concidade. Passando a ordem do dia, peço ao secretário que proceda com a leitura do edital de convocação da presente reunião. Penha, 25 de agosto de 2025, edital número 18 de 2025 da Secretaria do Conselho Municipal Concidade. Convocação da terceira reunião ordinária. O presidente do Conselho Municipal da cidade de Penha, no uso de suas atribuições legais previstas no artigo 7º, inciso 1º, combinado com o artigo 14, parágrafos 1º, 3º e 4º do Regimento Interno, aprovado através do Decreto Municipal 194/2008, convoca os integrantes do Conselho Municipal da cidade, mandato 2025 a 2028, e convida seus respectivos suplentes para a reunião ordinária do dia 2 de setembro de 2025, com a primeira chamada prevista para as 19 horas, no plenário expedicionário Tenente Milton Fonseca, na sede da Câmara de Vereadores de Penha, cito Avenida Eugênio Krause, número 94, Centro Penha, Santa Catarina, para tratar da seguinte ordem do dia. Primeiro, abertura da reunião e leitura do edital de convocação. Segundo, aprovação da ata da primeira reunião extraordinária convocada através do edital número 16, publicado em 30/7, realizada em 15/8 de 2025. Terceiro, aprovação da ata da segunda audiência pública, convocada através do edital número 9, publicada em 16/7 de 2025, realizada no dia 31/7 de 2025, com a apresentação do RIV da empresa Casa Prime Dreams SPE Limitada. Quarto, aprovação da ata da terceira audiência pública, convocada através do edital número 10, publicada em 16/7, realizada no dia 12/8 de 2025, com a apresentação do RIV pela empresa HR Aluguel de Imóveis Próprios Limitada. 5. Aprovação da ata da quarta audiência pública, convocada através do edital número 11, publicada em 16/7, realizada no dia 13/8 de 2025, com a apresentação do RIV pela empresa G10 Empreendimentos Limitada. 6. Aprovação da ata números... A aprovação da ata da quinta audiência pública, convocada através do edital número 12, publicado em 16/7 e realizado no dia 19/8 de 2025, com a apresentação do RIV pela empresa Mapsul Empreendimentos Imobiliários Limitada. 7. Aprovação da ata da sexta audiência pública, convocada através do edital número 13, publicado em 16/7 e realizada no dia 21/8, com a apresentação do RIV da empresa Parkside Residence SPE Limitada. 8. Leitura da resolução número 1, 2025, de 19/8 de 2025, do Concidade de Penha, publicada em 19 de agosto de 2025, que dispõe sobre a suspensão temporária da certidão de uso e ocupação de solo
da certidão de viabilidade, do alvará de construção em locais que especifica e da outras providências. Número 9. Apresentação de proposta de resolução do Concidade Penha que dispõe sobre a regulamentação da obrigatoriedade de divulgação por meio de jornal de circulação regional e panfletagem na área de influência direta do empreendimento, das audiências públicas destinadas à apresentação e discussão do estudo de impacto de vizinhança EIV. Número 10. Apresentação de proposta de resolução do Concidade Penha que dispõe sobre a obrigatoriedade de construção de áreas comerciais nos empreendimentos residenciais multifamiliares e da outras providências. 11. Dar ciência ao Conselho do RIV da empresa Vetter Empreendimentos 32 Limitada, publicada no edital número 17 de 2025, edição do DOM número 4.920, do dia 21/8 de 2025, e divulgada no site do município na mesma data. 12. Deliberação e votação do RIV, apresentada pela empresa Casa Prime Dreams SPE Limitada, referente ao empreendimento a ser edificado na rua Valdemiro Bernardes, bairro da Armação de Itapocorói, protocolo UNDOC número 11.021 de 2024, estabelecido pelo edital 09 de 2025, referente à segunda audiência pública, realizada no dia 31/7 de 2025. 13º, deliberação e votação do RIV, apresentado pela empresa HR Aluguel de Imóveis Próprios Limitada, referente ao empreendimento a ser edificado no quilômetro 106 da BR-101, bairro São Cristóvão, protocolo UNDOC 7.684 de 2024, o edital 10 de 2025, referente à terceira audiência pública realizada no dia 12/8 de 2025. 14º, deliberação e votação do RIV, apresentado pela empresa GE10 Empreendimentos Limitada, referente ao empreendimento a ser edificado na Avenida Itapocorói, fundos para a rua Rosa Cordeiro, no bairro da Armação do Itapocorói, processo UNDOC número 9.541 de 2024, edital 11 de 2025, referente à quarta audiência pública de 2025, realizada no dia 13 de agosto de 2025. 15º, deliberação e votação do EIV, apresentado pela empresa Parkside Residência Limitada, referente ao empreendimento a ser edificado na rua Nestor Pinto, no bairro da Armação de Itapocorói, protocolo UNDOC 2509 de 2025, edital número 013 de 2025, referente à sexta audiência pública de 2025, realizada em 21/8 de 2025. 16º, assuntos gerais. Esse edital ele foi publicado no dia 25 de agosto de 2025. O extrato do ato é o 75.27.932, na edição 4.924. As atas referentes à primeira reunião extraordinária, segunda audiência pública, terceira audiência pública, quarta audiência pública, quinta audiência pública e a sexta audiência pública, que foram lidas agora no edital de convocação, foram previamente encaminhadas aos conselheiros por meio do grupo oficial do Concidade, para conhecimento e eventuais manifestações. Razão pela qual se dispensa sua leitura integral neste momento. Caso algum conselheiro tenha alguma correção ou sugestão, por favor. Não havendo manifestações, coloque a ata em votação. Os que aprovam permaneçam como estão. As atas foram aprovadas. Passando então ao ponto 8º da nossa pauta, solicito então a leitura da resolução número 01/2025, de 19 de agosto de 2025, do Concidade, que foi publicada na mesma data, que dispõe sobre a suspensão temporária da certidão de uso e ocupação do solo, certidão de viabilidade e do alvará de construção em locais que especifica e dá outras providências. Resolução 1/2025. Dispõe sobre a suspensão temporária da certidão de uso e ocupação de solo, certidão de viabilidade e do alvará de construção em locais que especifica e dá outras providências. O presidente do Conselho da Cidade do Município de Penha, Estado de Santa Catarina, Concidade, no uso das atribuições conferidas pela Lei 2.201, de 24 de abril de 2008, e o Decreto 194 de 2008, de 2 de julho de 2008, e nos termos das deliberações desse Conselho, registrada em ata da reunião extraordinária datada em 15 de agosto de 2025, resolve. Considerando que o Plano Diretor Municipal, como o instrumento básico das políticas de desenvolvimento e expansão urbana, deve buscar a ordenação e controle do uso e da ocupação do solo de forma a evitar a utilização inadequada dos imóveis urbanos, a proximidade de usos incompatíveis ou inconvenientes, bem como a instalação de empreendimentos ou atividades que possam funcionar como polos geradores de tráfego,
sem a previsão da infraestrutura correspondente. Considerando a obrigatoriedade da revisão da lei que institui o plano diretor, pelo menos a cada 10 anos, conforme o parágrafo 3º do artigo 4º do Estatuto da Cidade, e que o plano diretor municipal foi sancionado em 14 de setembro de 2007, considerando que a revisão é um processo de atualização e adaptação do plano às mudanças urbanas e às necessidades da população, controlando e ordenando o crescimento urbano e a infraestrutura do município, adequando à realidade apresentada, considerando a importância da qualidade ambiental e da paisagem natural para a manutenção da qualidade de vida e do potencial turístico da cidade de Penha, considerando que a Associação Empresarial de Penha, a ACIPEM, formalizou a contratação de um escritório técnico para a formulação democrática e social do Masterplan do município, com posterior doação à Prefeitura de Penha, onde o referido documento será o balizador essencial à atualização do Plano Diretor Municipal, considerando a insegurança jurídica que vem ocorrendo em empreendimentos verticais com números de pavimentos livres ao longo da macrozona urbana de qualificação da Praia da Armação do Itapocorói, em terrenos com mais de 100 metros de extensão entre a orla marítima e as avenidas Antônio Joaquim Tavares e Avenida Itapocorói, considerando a necessidade da política pública definidas em viés turísticos, às margens da rodovia João Batista Sérgio Muradi, rodovia SC 414, acesso 2, popular Transbeto, considerando que, no âmbito do direito urbanístico e ambiental, não se configura direito adquirido nem ato jurídico perfeito antes da aprovação final do projeto pelos órgãos competentes, sendo o protocolo mero início do procedimento administrativo sem a garantia da manutenção das condições normativas vigentes. Artigo 1º. Fica suspenso, até a finalização do processo de revisão do Plano Diretor Municipal, a emissão de certidão de uso e ocupação de solo, certidão de viabilidade e alvará de construção para terrenos com parâmetro urbanístico de número de pavimentos livres na macrozona urbana de qualificação da Praia da Armação do Itapocorói, setor especial do Orla, compreendida entre a rua José Inácio de Souza e a rua Itajaí. Parágrafo 1º. A suspensão prevista no caput aplica-se a todos os projetos que, na data de aplicação desta resolução, não tenham obtido aprovação definitiva pelos órgãos competentes, ainda que protocolados anteriormente. Parágrafo 2º. Nos terrenos mencionados no caput que possuam trechos situados a mais de 100 metros da linha de referência, definida com a média entre o final da faixa de areia e o início da vegetação da restinga, será permitida a emissão da certidão de uso e ocupação de solo, certidão de viabilidade e alvará de construção, desde que as edificações se limitem à altura máxima total de 20 metros. Artigo 2º. Fica suspenso até a finalização do processo de revisão do Plano Diretor Municipal a emissão de viabilidade, de certidão de uso e ocupação de solo, do alvará de construção e do alvará de localização e funcionamento pela Secretaria Municipal do Planejamento Urbano para atividades e edificações destinadas a centrais de cargas e da prestação de serviços de logísticas, centrais de abastecimento em geral, terminais de cargas e de transportes e transportadora, numa faixa de 300 metros de cada lado do eixo da rodovia SC 414, acesso 2, rodovia estadual João Batista Sérgio Muradi, onde faz parte do eixo turístico, macrozona urbana da ocupação orientada, macrozona urbana de qualificação, eixo regional e do eixo da orla. Parágrafo único. Os terrenos onde se pretende implantar as edificações e atividades descritas no caput deste artigo, mesmo que respeitem a distância nele estabelecida, não poderão ter acesso, entrada e saída, direta ou indireta pela rodovia estadual João Batista Sérgio Muradi, rodovia SC 414, acesso 2. Artigo 3º. Até a data da publicação dessa resolução, a unificação de terrenos enquadrados no eixo da orla com terrenos enquadrados na macrozona urbana de ocupação orientada não alterará os parâmetros e índice urbanístico do enquadramento de origem. Artigo 4º. Os casos omissos serão apreciados pelo Conselho Municipal da cidade de Penha. Artigo 5º. A presente resolução terá prazo de vigência de 12 meses a partir da data de sua publicação e poderá ter tal prazo prorrogado por igual período. Artigo 6º. Os prazos omissos serão apreciados pelo plenário desse Conselho Municipal da cidade.
Artigo 7º. Esta resolução entra em vigor na data da sua aprovação e da publicação, somente podendo ser modificada ou revogada por decisão do plenário deste Conselho da Cidade, ficando revogadas as disposições em contrário. Plenário do Conselho, 15 de agosto de 2025, Patrick dos Santos, presidente. Então, a resolução ela foi publicada no Diário Oficial no dia 19 de agosto de 2025, na edição 4.918. Perfeito. Alguma consideração? Não. Passando ao ponto 9º e 10º da pauta, temos duas propostas de resoluções para serem apreciadas. No ponto 9, ele trata da obrigatoriedade da divulgação das audiências públicas relacionadas ao estudo de impacto de vizinhança, tanto em jornal de circulação regional quanto por panfletagem nas áreas de influência direta do empreendimento. Eu encaminhei no grupo e também mandei novamente. Não sei se querem que faça a leitura da minuta ou a gente vai deliberando artigo por artigo. O que vocês acham? Eu particularmente li a minuta, né? Achei interessante. Eu só queria talvez uma sugestão, talvez meio digital, não sei se é uma faixa também, Leandro. Porque eu não, assim, eu ainda sou antigo, a faixa eu acho que tem um impacto bom na entrada da cidade, sabe? Não sei. Sugestão, né? Uma faixa? Eu sugeria nas duas entradas da cidade, né? Na variante e na Transbeto ali. Para divulgação, né? Porque é panfletagem e jornal de circulação, né? Isso, eu acredito que vai ter que cair tudo no diarinho, porque não temos mais esse instrumento de jornal, assim, só digital, né? Eu queria aproveitar o gancho do que o Giba falou. Eu acho que a gente deveria acrescentar também a possibilidade da gente divulgar em portais de notícias que a gente tem na cidade, né? Porque assim, se eu perguntar hoje pro meu vizinho se ele vai pegar o jornal do Diarinho e vai ler, ele não lê, mas agora tu pergunta para ele o que saiu no PEN Online. Todo mundo acompanha o PEN Online, entendeu? Eu acho que inclusive Pissarras já obriga a publicação dessas audiências públicas, e eu acho que o Alex até presta esse tipo de serviço para as construtoras em Pissarras. Então, eu acho que era importante a gente considerar essa questão dos portais digitais, que eles têm muito mais influência na cidade hoje do que o próprio Diarinho em si, né? Tá, vamos lá então. O artigo Presidente. 1º, ele estabelece Presidente. que toda audiência pública convocada para apresentação e discussão de estudo de impacto de vizinhança deverá ser previamente divulgada por meio de, aí tem o inciso 1, publicação de aviso em jornal de circulação regional, inciso 2, panfletagem dirigida à comunidade de residência na área de influência direta do empreendimento, ou atividade objeto do estudo. Então, seria a sugestão aqui colocar a publicação de aviso em jornal de circulação regional e ou mídias digitais, enfim. Eu acho, né? Vamos, Gabriel. A rádio é legal, né? Conselheiro Peseira. Presidente, não, só fazendo um adendo ao que o Giba falou, se eu não me engano, é necessário que se consulte o Código de Posturas do município de Penha, mas faixa é uma coisa que muitos municípios já proibiram há anos, tá? Porque é uma coisa de uma poluição visual absurda. Mas penso que possa-se fazer uma consulta ao Código de Posturas. Quanto à questão de publicação em jornais regionais, não obrigatoriamente o Diarinho, nós temos o Jornal do Comércio também, que é de Pissarras, e se eu não me engano mais um outro jornal impresso que está circulando por aí. E claro, os portais de notícias, eu acho que no caso dessa resolução nós temos que contemplar as mídias eletrônicas, né? Que a prefeitura já faz isso automaticamente. Mas, entretanto, eu penso que é necessário a gente estabelecer quais seriam, porque hoje nós temos um número de portais aí, seguramente temos mais de 10 portais aí eletrônicos entre Penha e Pissarras. Okay? E também uma dúvida que eu trago, justamente do setor, do núcleo da construção civil especificamente, qual é a vigência dessa resolução? A partir de quando? Qual é a proposta? Ela entra em vigor na data de sua publicação, artigo 11. Ok, isso seria aplicado A partir da publicação. Ok.
aos novos RIVs e pedidos apresentados? Ou é retroativa essa resolução? Então, ela vai ter a sua vigência após a publicação, e esse também, que já está adiantando, é o que é abordado no artigo 3º e 4º, que ele trata dos dias que antecedem a audiência pública e que a gente também tem que deliberar sobre eles. Então seria para os novos, enfim. Mas é bom já deixar estabelecido, inclusive, porque está ali para ser incluída a questão dos dias, além dessa, né, da publicação de jornal ou portal de notícias, essa questão do dia, quando que vai ser publicado, a antecedência, porque a audiência pública a gente está marcando com 10 dias de antecedência, né, secretário? Sim. Então tem que ser nesse período, né, Ok, para que presidente. seja algo também que toda a população... Sim, entendi. A dúvida é a seguinte, os projetos que já estão tramitando serão que abrangidos serão também? agendados, isso, que serão agendadas as audiências públicas. Acho isso bem complicado, tá? A gente vive já e todos sabem, não é novidade para ninguém, a gente vive uma instabilidade jurídica absurda hoje no nosso país e isso só vem a trazer mais instabilidade jurídica. Eu acredito que não, conselheiro, porque assim, a intenção da resolução é justamente dar a publicidade necessária para a participação que deveria ter, né? Então, na verdade, vamos fomentar a participação da comunidade. O que a gente está vendo aqui temos alguns participantes, enfim, mas o que a gente está vendo nas audiências públicas é a pouca adesão dos realmente interessados, que é a população, que são os vizinhos, né? Então é justamente isso, para a gente ter e fomentar até os debates públicos. Inclusive, presidente, eu chamo a atenção o seguinte, o item mais importante aqui é a panfletagem. Eu peguei até a fala, se eu não me engano, foi da conselheira Cláudia. Ela falou que o interessado são os vizinhos. Então, a panfletagem, principalmente no entorno daquela área, é o mais principal, é o ponto mais principal dessa minuta, né? Dessa resolução. Mas eu também concordo com o conselheiro Ângelo, quando a gente abrir o leque para portais e para mais jornais, a gente pode cair naquela... Como o ônus vai ser das construtoras, ninguém sabe quanto que esses camaradas vão cobrar, né? Então a gente tem que tomar cuidado nessa questão, né? Porque daqui a pouco o pessoal vão estar querendo faturar em cima de um ato que nós estamos buscando para dar publicidade para Viu, Leandro? Tem um outro meio que pode ser feito uso também. Boa noite a todos, que eu não dei boa noite ainda. Hoje existem várias associações informais de localidades. Por exemplo, o Pai da Saudade tem uma associação ali. E todos os moradores estão naquele grupo de WhatsApp, por exemplo. Então, descobre-se quem ministra, passa a mensagem, ali todo mundo já fica sabendo. Eu acho que é interessante fazer uso também desse meio, né? Tem associações formais, aquelas que a gente conhece, mas tem diversos grupos aí de ruas, até de segurança, e pode ser feito uso. Acho que é válido. Não está funcionando. O som, tá. O morador vai receber, ele vai ver no dia a dia. Panfletagem é uma coisa que tem que ter. O morador vai pegar. Mas o que a gente vê é muita gente disseminando confusão. Então, se a gente tem um vídeo bem feito, seja do Concidade, do próprio município, que é um órgão sério, que tá a par de tudo, explicando realmente o que vai ser discutido, aí não se tem bafafá, que nem a gente já teve várias vezes de ter audiência aqui, que é complicado. Eu não jogaria para mídias tipo PEN Online, outras essas coisas assim, porque as coisas se distorcem e a gente tem que usar os veículos do município para fazer essa divulgação. Então, uma rádio que é uma, comum, tudo, pode ter uma entrevista de alguém fazendo convite, mas eu acho que a maior mídia é o do próprio Concidade mesmo. Presidente e secretários, acho até que nós chegamos a comentar isso no grupo do Concidade. Tem se usado muito Pissarras como referência. Se eu não me engano, 3 semanas atrás eu acompanhei uma discussão e aprovação de RIV de lá, que o rito é diferente, lá não é pelo Concidade, é a própria Secretaria de Planejamento que faz o chamamento. E hoje, no dia, nós estávamos em 6, comigo, assistindo no YouTube. Tá? E eles fazem a divulgação forte, panfletagem inclusive também, né? Hoje, antes de vir para cá, eu fui lá naquele mesmo arquivo, mais 3 já visualizaram. Então, foram 9 pessoas.
Eu já estou há algum tempo no Concidade, e o Giba também. E isso é... O Gabriel também. Pessoal, por mais boa vontade que a gente tem, eu acho que sim, nós temos que usar de todos os meios não poluentes, claro, de divulgação, mas o povo dificilmente vem. Só quando é alguma coisa que vai dar treta e discussão, como nós já vivemos aqui. Mas é verdade, a gente sabe disso. Para que vira bate-boca, nós tivemos uma sessão aqui que o presidente teve que chamar a polícia, então, mas isso é um fato. Tá? E óbvio, com essa obrigatoriedade, o setor estará sujeito também a como o Leandro levantou, uma certa supervalorização desses serviços. Óbvio que isso aí cabe uma negociação individual de cada empresa com essas mídias. Eu só acho que a gente vai ter um pouco de dificuldade em poder definir quais seriam essas mídias. Que até aqui o poder público vem fazendo bem suas mídias, tanto na homepage da prefeitura, o próprio Instagram, eu acompanho muito por ali. Enfim, seria isso. Eu penso que a mídia que nós estamos fazendo, ela está boa, ela está atendendo até o que a legislação vem cobrando, né? Diário oficial, e aquela mídia nossa pelo WhatsApp, pelo Instagram, né? Só que eu confesso que a gente no dia a dia, a gente acaba pegando no Concidade e no final da tarde, a gente não tem aquela... eu não sou servidor só do Concidade. E eu confesso que às vezes quando o Gabriel coloca ali, pessoal, não foi criado ainda um chamativo para a audiência que vai ter hoje, isso ali deixa um pouco desconfortável, não pelo fato de tu cobrar, mas pelo fato de a gente deveria fazer. Então, quando a gente trouxe essa ideia da publicação no jornal de circulação regional, porque um diarinho, possivelmente, ele tem um valor de X para o Giba, para mim, para o Gabriel, qualquer um de nós, vai ser X e deu. A panfletagem, o cara vai na gráfica, contrata 2, 3 meninas, faz a panfletagem em torno do empreendimento e deu. Quando você coloca à disposição dessa montoeira de mídias não regulamentadas ou da forma que são feitas hoje, que hoje a pessoa com celular se diz influencer, esse negócio todo, e eu não tenho segurança ainda. Quem sabe, porque eu estou quase com 50 anos, não sei, eu não tenho segurança ainda. Mas, tipo assim, se vocês notarem, aqui no final tem o modelo de publicação no jornal. Tem um modelo de publicação no panfleto. Aí eu pergunto, como é que seria o modelo de uma propaganda para um site? Como é que se faria isso? Então, não daria de formalizar, de fazer a parte formal. Então, se nós tiver essas duas ferramentas aqui, com o construtor, com o empreendimento bancando, inclusive aquele EIV que vai ser anunciado hoje da Vetter, né? O camarada da Vetter está me cobrando. Ele quer um modelo que ele quer fazer a publicação e quer fazer a panfletagem. Porque eles em Pissarras fazem, em Navegantes, não sei, em outro município aqui faz, eu também quero fazer. Eu digo, não, cara, nós vamos votar hoje a minuta. Pode ser que seja voto contrário e não seja necessário. Disse, não, mas se for preciso fazer para divulgar, eu quero fazer. Então, nós temos hoje duas mídias, duas formas de fazer propaganda, vai ter mais duas, são 4. E um pouco mais lá na frente a gente pensa alguma coisa nova, alguma coisa que o pessoal mais novo aí que vem pegando meu lugar aqui vão... Eu tenho... Desculpe. Não, vai lá. Não, eu tenho só uma sugestão, de repente, porque quando a gente fala ali de jornal, impresso, é mais aquela questão da formalidade, né, para dar a publicidade, eventualmente contemplar alguma legislação, algo que o próprio Conselho hoje faz, né, no site do município, algo assim. Então, essa formalidade hoje ela é atendida. Por outro lado, a panfletagem daí eu já vejo como mais interessante de se manter, eventualmente, uma obrigatoriedade por parte do empreendedor.
Então eu sugeriria até suprimir a parte do jornal e manter só a panfletagem. E talvez para auxiliar no trabalho do Concidade, esse mesmo material gráfico, panfletagem, o empreendedor pode encaminhar ao secretário ou ao presidente material digital, né, principalmente em formato de mídias sociais, para poder fazer a divulgação. Então não precisa o conselho eventualmente formalizar uma arte, pedir para a comunicação do município para que se faça, mas o empreendedor, com o próprio modelo que ele fez a panfletagem, ele também fica como responsável de encaminhar esse material de formato digital, preferencialmente num formato de mídias sociais, para que o conselho possa fazer essa divulgação. E aí a gente tiraria uma proforma, que seria mais essa questão do jornal, para atender uma legislação que é algo que a gente já atende, e realmente foca na questão da divulgação para a comunidade através dessas duas obrigatoriedades, no caso, manter a panfletagem. O jornal, hoje, todos os jornais têm página no Instagram, gente. Quando eles publicam, eu sei que lá na Prefeitura de Itajaí, quando pede para o jornal publicar, lá o mais comum é o Jornal dos Bairros. Quando sai na publicação impressa, já sai no Instagram também. Tem outra coisa que eles impulsionam. E esse impulsionar aí do Instagram, ele não vai para aquela determinada região também? Isso eles usam muito lá na comunicação. É que daí acho que já entra bem na questão de discricionariedade, algo que o Ângelo estava falando, porque daí a resolução ela não dá conta disso. Se vai ter que ser publicação impulsionada por rede social, que é pago, é um serviço pago à parte. Se a contratação prevê tanto em mídias físicas quanto digital, sabe? Então a gente vai criando uma certa insegurança daí por parte do empreendedor. Porque daí a gente tem que ser muito taxativo e específico na resolução para ver o que contempla, o que não contempla, se tem que impulsionar com R$10, ou com 20, ou com 50, ou com 100, qual raio. Sabe, a gente vai daí especificando muito, e aí eu vejo como criando dificuldade, né, nesse caso. Não sei, se nós estamos para criar dificuldade. É só uma consideração, eu acho que o Ângelo me corrigiu realmente, eu acho que a faixa é meio antiga, não sei se o município permite ou não, né, mas eu reforço a questão da rádio, que eu acho importante. E realmente o jornal, sinceramente, eu não acho que vai sair mais caro que uma mídia digital. Né? Eu partiria para uma rádio e panfletagem na área de influência direta, minha opinião. Né? Mas a rádio eu acho que é um mecanismo aqui importante também de divulgação, né, no município. A nossa intenção realmente é atender essa questão da publicidade, mas obviamente sem onerar muito também o requerente. A gente não tem elementos para votar, acredito, né? Acho que todos os conselheiros concordam comigo. O que a gente pode fazer, então, deixar essa deliberação a ser postergada para uma próxima reunião. Eu encaminho também essa minuta para análise da equipe técnica da mídia social aqui da Prefeitura de Penha, para eventual complementação, e no grupo a gente vai tratando sobre eventuais complementações e sugestões para que seja incluída, e na próxima reunião a gente delibere novamente e vote sobre a resolução. Boa noite. E podemos entender um pouco melhor como seria essa panfletagem, a abrangência, o que seria a vizinhança e o que teria de teor nessa publicação, nessa divulgação sobre endereço do prédio, altura, e umas características dele, né? Consta ali na minuta, a panfletagem ela é dirigida à comunidade de residência na área de influência direta do empreendimento ou atividade do objeto de estudo. Aí ela consta no anexo 1 com o que deve conter, está na minuta ali que eu encaminho no grupo. Mas a influência com todos os detalhes que devem ter. A influência direta seria alguma coisa como a sombra? Não, acho que é os 300 metros, o raio, né? Eu não me lembro. Mas tem uma determinação, né? Acho que é 300 metros, eu não me lembro agora. Mas é uma área que tem uma delimitação, né? Não, cada estudo delimita a sua área, né? Por exemplo, aquela construção da ruga que vem para a audiência agora, é quase 800 metros. Tá certo, obrigado. E tem outros que é menor, né? Patrick, só pensando, eu acho assim, ao meu ver, tá? Posso estar errado. Eu acho que isso daí é uma coisa que não dá para esperar. Porque a gente tá vendo de 6 audiências, eu acho que teve uma ou duas que teve representantes. Se for o caso, aprova a panfletagem e começamos por aí. E depois a gente vai melhorando.
que não dá, eu acho que é para É postergar. como eu falei, eu não quero postergar, eu quero que seja algo que todos os conselheiros consigam votar de forma consciente. E assim, que ó, não tenha nenhuma... Dá para deixar uma brecha pro empreendedor. Claro. Bota ali, a panfletagem é obrigatório, daí ele escolhe uma mídia. Ou é jornal, ou é digital, deixa ele escolher, ou rádio, desde que tenha uma, o cara vai dentro do recurso dele ter 3 opções ali para poder escolher, daí como ele que vai bancar. Daria da gente suprimir aqui, então, esse inciso primeiro, deixar só a panfletagem. Nós vamos tratando sobre isso, depois a gente vai e refaz essa minuta, faz um adendo, vai melhorando ela, mas pelo menos os próximos empreendimentos que vierem apresentar, pelo menos não, foi feito pelo menos a panfletagem naquela área foi feita. Eu acho. Para trazer pelo menos o vizinho, né? Se é impacto de vizinhança, tem que vir para cá a vizinhança. Né? Ô, Leandro, só complementando aqui a colocação ali do Gabriel, eu acho que show de bola, eu concordo que seria, eu acho que de momento, eu acho que resolveria, mas transformando também essa mesma panfletagem partindo de um arquivo digital. Né? A ideia que o Matsuda deu aqui, que eu acho excelente, até porque quem cria é o próprio empreendedor. Nós não vamos ter essa responsabilidade e o custo. Vem para nós, para uma espécie de uma aprovação, para a gente olhar se está de acordo, não está sendo omitido nada ali, está bacana, demos o aval, ok, está pronta a mídia. Vai para a impressão, vem para a via digital, para a gente mandar para quem a gente achar que for necessário. Eu acho que é um bom início. E assim, eu até mandei pro Patrick o exemplo de Pissarras, né? Eles fazem sempre um vídeo explicando o que está sendo discutido, o que vai ser. E assim, é um vídeo de até 1 minuto e meio que se quiser impulsionar, impulsiona. E que eu acho que desse sim, parte do próprio município dizendo, olha, o empreendimento que será votado é pela empresa tal, no local tal, interessados desse empreendimento, venha na audiência. Eu acho, Gabriel, talvez sim, como a gente recebe ali o parecer até do planejamento, quer dizer, o empreendimento localizado tal rua, tantas unidades habitacionais, isso aí, para dar uma ideia da dimensão. Exatamente. Só pra... Até porque tem um ponto de vista que às vezes a gente não pensa, né? A gente talvez pense, o seguinte, vai complicar o empreendedor, muito pelo contrário. Muitas vezes o empreendedor, ele quer a oportunidade de dar clareza, ele quer evitar problemas, né? Assim como eles apresentam aqui para ganhar o conselho, eles vão querer da mesma forma que ele apresenta, só que lógico, passa pelo nosso crivo aqui para que não saia alguma desinformação, alguma coisa errada, eu acho que é válido. Tá, então fica suprimida a questão do jornal, só mantendo a panfletagem dirigida à comunidade de residência na área de influência direta do empreendimento ou atividade do objeto de estudo em mídia física e digital. É isso? A gente suprime então as partes que falam do jornal, o artigo 3º e o 4º. A panfletagem deverá ser realizada com antecedência mínima de... Questão dos dias, né? As audiências públicas, como eu falei, estão sendo agendadas com a antecedência prévia de 10 dias. Então, deve haver, né, um prazo mínimo para que seja realizada essa panfletagem. A ser consignado, né? Uma semana, eu acho que é um tempo suficiente, né? 7 dias? Com antecedência mínima de 7 dias? Se tu faz muito longe, o povo se perde, esquece. É bom é na semana. E intensificado. Mas isso não pode ser justificado. Como? O quê? Como é que é? Eu acho que poderia ser nos dias da semana que antecedem a data. Dias da semana? Aí se é na terça ou na quarta, realizada. Quem faz na terça panfleta um dia, né? Mas quem tá com a agendado na quinta é segunda, terça e quarta. Mas eu acho que é 7 dias antes do... 7 dias é um período 7 bom, dias. né? Porque realmente se é segunda-feira não vai dar tempo do cara. E assim, não é nada anormal, o que a gente está buscando é transparência aqui, né? Então, todo mundo tenta informar as pessoas, né? E claro, quando tem um empreendimento problemático, aí cada conselheiro pode potencializar essa discussão de maneira coletiva, né? E assim, ó, eu só reitero, eu acho que talvez a gente deveria deixar flexível a questão do jornal ou rádio, porque assim, ó, o que as pessoas vão comentar? O conselho não quis divulgar na rádio por quê? Não quis divulgar no jornal por quê? Tem alguma coisa contra? Tá querendo esconder alguma coisa? As pessoas falam. Então eu acho que deixa... Não, o que a gente não quer é onerar demais o requerente, né? Mas onerar com o quê? Quanto não, que é uma divulgação numa obviamente. rádio? 150 pila, 200 pila? A gente tem o que o cara vai pagar de outorga, Claro, não é nada, claro, sabe? claro. Eu acho que a gente poderia deixar aberto, como o Gabriel falou, a gente deixar aberto para o jornal, para mídia digital e para rádio. Aí, assim, eles conseguem trabalhar com 3 tipos de mídia diferentes e eles conseguem discutir os valores, eles vão chegar no melhor para eles e a gente também vai ter uma publicidade maior, né? Eu acho que... Só que é assim, ó, tudo que se deixa aberto, que é subjetivo, não tem como a gente cobrar, né?
Não tem como exigir. Hoje tem a panfletagem física. Hoje não, nessa minuta, né? Física e digital, né? As duas, é obrigatório. Então, todo mundo vê uma publicação na rede social e também os vizinhos vão tomar conhecimento porque vai chegar na casa, enfim. Então, acredito que estaria atendendo esse critério da publicidade, ao menos, né? Convocando para participar da audiência pública e dando conhecimento. Mas, enfim, eu deixo aberto para sugestão. Mais algum conselheiro? Então nós temos duas propostas para votar? A panfletagem está sacramentado, né? Está sacramentada. E o outro tipo de informação? Falou que como ele já é de mídia, também pode ser compartilhado. Claro. Mas eu acho que, por exemplo, o impacto de uma rádio é muito diferente de uma compartilhação de WhatsApp. Não. porque- Eu acho que valeria a pena incluir a rádio, que é um instrumento barato de mídia, sabe? O impresso eu acho problemático, porque é caro um jornal ali. A gente às vezes queria fazer edital, até para associação é R$ 1.500, às vezes, um edital. De empenho. Eu não escuto rádio. Eu também, Eu não escuto rádio, por exemplo. Eu, sinceramente, acho que é mais pertinente a questão da panfletagem. Eu tô há 5 anos na Penha aqui, eu me mudei, sou de Chapecó, me mudei há 5 anos para cá e eu nunca ouvi uma rádio de Penha. Nunca, na minha vida. Eu acho que a abrangência da rádio é muito pequena. Para com... Mas é a questão de tu fazer uma abrangência naquele local, não para o povão. Justamente. Não é o povão, Justamente, é para aquele local. Não é para a área de influência dessa edificação. Não para o povão. Enfim, a gente não vai conseguir avançar em relação a isso. Então, eu propor que a gente vote em relação à panfletagem. Ela vai ficar na mídia física e digital e se eventualmente houver essa possibilidade de complementar, na próxima reunião a gente faz a complementação, enfim. Porque a intenção da panfletagem é justamente atender a tentar convocar os vizinhos da área de influência. Não, isso é fundamental. Entendeu? Então, é melhor a gente fazer a panfletagem do que colocar numa rádio. Porque uma pessoa não vai estar com o rádio 24 horas ligada. Mas o papel que ela vai receber em casa, ela vai ver, realmente, tem empreendimento. Justo, por isso que tem a questão física e digital. Não, assim, então a gente vai ter que postergar para uma próxima reunião, porque daí não fica num consenso, tá? Eu acho que nós já podíamos votar, porque na próxima reunião nós vamos começar a discutir de novo, eu acho. Na minha opinião, né? Acrescenta o rádio ou deixa só Presidente, apenas para pensar, a gente observa que o empresário, o empreendedor, ele compra áreas e vizinhança toda e bota um tapume. Aí é que começa a chamar a atenção dos vizinhos. Depois da obra. Quem sabe alguma coisa fixada no tapume, os mais interessados eles vão dar uma passada lá. Não, é porque a intenção é a divulgação da audiência pública, né? Não, também. Não do empreendimento, né? Sim, também. Mas isso daí é a divulgação do empreendimento, né? É que teoricamente, desculpe, né? Mas o cara vai botar o tapume se ele tiver aprovação no Concidade, né? Não. Claro que é mais ou menos automática, né? Eu imagino, mas é que o tapume às vezes entra depois, né? O tapume eu vou comentar aqui porque graças a Deus tem uma lei que fala que no tapume tem que ter a divulgação da outorga onerosa. Então aí já é um instrumento que vai favorecer, digamos assim, publicidade, né? Uma boa simpatia que o empreendedor está colaborando com o desenvolvimento da cidade, né? Mas eu acho que a informação para o RIV tem que ser antes e a panfletagem é o caminho. O tapume eu acho que não. Ele vai botar depois. Presidente, já que temos que votar isso hoje,
Acho que a gente pode começar com a panfletagem. Ora, hoje nós estaremos daqui a pouco falando sobre uma resolução que vem ao encontro de uma resolução que está em vigor. A gente pode alterar isso de acordo com a necessidade. Eu entendo que tem razão o que o conselheiro Piazeiro fala. Ao menos tem uma resolução já aprovada, obrigando essa divulgação. E se eventualmente acharmos necessário e prudente fazer a complementação, vamos fazer, enfim. Só que a gente tem que votar seguindo o que consta aqui na minuta, enfim. Então, coloco em votação a minuta da resolução. Vou fazer por nominal, conselheiro João Plácido. Só para deixar consignada, tá? Suprimir, então, a questão do jornal e mantida a panfletagem dirigida à comunidade em meio físico e digital, com antecedência mínima de 7 dias da audiência pública, abrangendo, então, a área de vizinhança diretamente impactada. O restante permanece como está, só sendo suprimida a questão do jornal. E sem rádio. Boa noite a todos. Por mim, a panfletagem. Favorável? Favorável. Conselheiro Piazeira? Favorável, presidente. Conselheiro Matsuda? Favorável. Conselheiro Ricardo? Favorável. Conselheiro Gabriel? Eu sou favorável, Patrick. Eu só acho que no artigo 5º ali a gente tem que fazer a retificação, porque ali ele diz que na publicação em em jornal, né? E Isso, já que a gente não vai ter o jornal, a gente tem que fazer a retificação desse artigo ali. Isso, como eu falei, a questão do jornal vai ser suprimida daí da minuta. Tá certo. Conselheiro Leandro? Favorável. Conselheiro Moacir? Favorável. Conselheiro Gabriel? Sou favorável, mas eu quero que conste que a gente deu sugestão de incluir na rádio também. Isso. Favorável. 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 Favorável e parabenizando a mesa aí, a atual diretoria do Concidade, se preocupar com a divulgação aí e nessa ampliação da informação para a comunidade. Favorável. Eu sou favorável, sim, com o Gabriel também. Eu acho que tem que constar que vai ser, dependendo, sei lá como é que vocês vão botar isso na ata, mas que isso pode ser passivo de ser revisto para outros meios. Entra em objeto de deliberação na próxima reunião, então se houver também até sugestões, eu peço a ajuda dos conselheiros também, para que a gente complemente na próxima e delibere também sobre o assunto. Portanto, então, a minuta da resolução foi aprovada e segue para publicação. Passando, então, ao ponto 10 da ordem do dia, temos a proposta que dispõe sobre a obrigatoriedade da construção de área comercial em empreendimentos residenciais multifamiliares, além de outras providências. Peço ao secretário que leia a minuta, foi encaminhada também já ao grupo de WhatsApp, e após a leitura, o Ricardo possa fazer a explicação. Dispõe sobre a obrigatoriedade de construção de área comercial nos empreendimentos residenciais multifamiliares e da outras providências. O presidente do Conselho da Cidade do município de Penha, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições conferidas pela Lei 2.201, de 24 de abril de 2008, e no Decreto 194/2008, de 2 de julho de 2008, e nos termos das deliberações desse Conselho registrada em ata da reunião ordinária datada dia 2 de setembro de 2025, resolve. Artigo 1º. Esta resolução disciplina a obrigatoriedade de empreendimentos residenciais multifamiliar e residenciais transitórios possuírem salas comerciais em seu pavimento térreo e mezanino, nas condições e formas específicas nos artigos seguintes. Parágrafo único. Para os fins dessa resolução serão consideradas salas comerciais aquelas destinadas ao comércio ou prestadores de serviços em geral. Artigo 2º. A obrigatoriedade da previsão de salas comerciais se aplica para a aprovação de projetos de empreendimentos residenciais multifamiliar e residenciais transitórios que preencham cumulativamente as seguintes condições. Primeiro, tenham área total construída igual ou superior a 5.000 metros quadrados. Segundo, que se restrinja aos eixos regional, turístico e orla, bem como para a Avenida Nereu Ramos, Antônio Joaquim Tavares e Itapocorói.
Artigo 3º. Para os projetos de empreendimentos residenciais multifamiliar que preencham as condições estabelecidas no artigo 2º, será obrigatória a previsão de uma sala comercial com área mínima de 50 metros quadrados, que a área comercial ocupe no mínimo 20% da testada principal do imóvel, voltada para os eixos regional, turístico e orla, bem como para a Avenida Nereu Ramos, Antônio Joaquim Tavares e Itapocorói. Artigo 4º. A área destinada às salas comerciais contempladas em projetos de empreendimentos residenciais multifamiliar, como decorrência desta resolução, não será computada para o cálculo do aproveitamento básico do terreno e as vagas de estacionamentos a elas relacionadas serão consideradas facultativas. Parágrafo 2º ficou bem no parágrafo único. A redação que trata o caput deste artigo também se aplicará às edificações multifamiliares e residenciais transitórias em todo o município, na obrigatoriedade do provisionamento de salas convencionais no pavimento térreo e mezanino. Artigo 5º. A presente resolução terá prazo de vigência de 12 meses a partir da data da sua publicação e poderá ter seu prazo de vigência prorrogado por igual período. Artigo 6º. Os prazos e casos omissos nessa resolução serão apreciados pelo plenário desse Conselho. Artigo 7º. Essa resolução entra em vigor na data da sua homologação e publicação, somente podendo ser modificada e revogada por decisão do seu plenário, ficando revogadas as disposições em contrário. Abro agora para a deliberação. Eu peço, então, que o Ricardo faça a exposição técnica da resolução para os conselheiros. Ok. Eu acho que é até simples de entender. Se alguém ficar com alguma dúvida, eu vou tentar resumir um pouquinho aqui para deixar mais simples o entendimento. Essa resolução, ela gera uma resolução existente exatamente como está aqui. Então, só que ela venceu e agora a gente está trazendo ela novamente para validade, digamos assim, né? Tem sido feito muito bom uso dessa resolução. O que essa resolução preconiza? Ela trata da obrigatoriedade de um empreendimento residencial multifamiliar ou hoteleiro de hospedagem possuir ou oferecer, no mínimo, uma sala comercial no seu pavimento térreo. Para que tipo de empreendimento? Acima de 5 mil metros. Abaixo de 5 mil metros não tem essa obrigatoriedade. E também não é para vias locais do município, para algumas vias, para as principais. Digamos assim, as arteriais ou o eixo Orla, que é a Avenida Eugênio Krause, eixo regional, a Avenida Antônio Joaquim Tavares, nas principais. Então, se na avenida principal for construído um empreendimento residencial ou hoteleiro acima de 5 mil metros quadrados, há a obrigatoriedade do empreendedor construir no mínimo uma sala de 50 metros quadrados no seu pavimento térreo. E essa sala, a área ocupada por essa sala, não entra no índice de aproveitamento da edificação. Ou seja, não tira o espaço dele construir um apartamento a mais, ou dessa sala reduzir um apartamento. Estou explicando isso de uma maneira simples para que se entenda, né? No entanto, esse incentivo do índice de aproveitamento e da vaga também, que passa a ser facultativa, não é porque ele vai oferecer uma sala que ele tem que oferecer a vaga. É facultativa. Esse é um incentivo para que nos eixos principais aí tenha uma sala comercial no mínimo. No entanto, achou-se interessante usar esse incentivo do índice de aproveitamento para os outros empreendimentos também, é o que a resolução fala. Então, aqueles empreendimentos abaixo de 5 mil metros que quiserem oferecer sala comercial em qualquer ponto da cidade, essa sala comercial que ele, no seu pavimento térreo, ele vai dispor ali no seu pavimento térreo, não vai computar ao índice de aproveitamento. Ou seja, ele não vai perder a área dos seus apartamentos que ele possa vender. É isso que a resolução está falando. Tampouco as vagas também vão entrar ao índice de aproveitamento. Tem acontecido, a gente vê a lei funcionando, a resolução funcionando no planejamento, anda, vira e mexe, entra algum empreendimento e o pessoal está projetando lá a sala comercial, né, porque é um incentivo, não deixa de ser uma oferta também para o seu empreendimento, ajuda a cidade a crescer comercialmente também. Se alguém tiver alguma dúvida. Eu tenho. Eu lembro que a gente tem uma lei que eu acho que até uma porcentagem X do térreo sendo comercial aumentava em pena, alguma coisa assim, não era um que a gente tinha? Mas assim? aí vai para a regra da empena, no caso, né? Porque essa daí eu não conhecia, ela já está vigente hoje? Já era vigente. Desde 2023. Desde 2023. Tá, mas a minha dúvida Foi até fevereiro. Por exemplo, assim, essa questão da vaga ser facultativa é só para o térreo, onde é 50 metros quadrados.
acima disso, daí não cobra mais vaga? Não, vamos lá. Vou tentar resumir. Tipo, se eu tiver... Gabriel ficou tão surpreso agora. Não, se eu tiver 500 metros quadrados comercial, não precisa vaga? No térreo, não precisaria vaga. É o que a lei está falando. Se tu oferecer em pavimento térreo, não necessariamente a lei obriga. Então, obviamente, quem vai oferecer um empreendimento com esse tamanho, com sala comercial, não vai deixar de oferecer vaga. A intenção da resolução é incentivar a dispor a sala comercial. Né? Tanto que vagas hoje, alguns municípios, não é o nosso caso, tá? Mas alguns municípios já suprimiram completamente a obrigação. Sarras hoje já nem existe mais obrigação. Mas daí nós ainda achamos interessante, né? Nós mantemos a obrigatoriedade das vagas em empreendimento comercial. Agora, veja bem, o que está se falando aqui é o seguinte, se tu tiver um empreendimento único, exclusivamente comercial, não vai entrar nessa resolução. Essa resolução está falando o seguinte, um empreendimento tipo hoteleiro, certo? Ou uma edificação residencial multifamiliar. Lá no seu pavimento térreo, se ele quiser oferecer salas comerciais, essas salas comerciais oferecidas nos eixos, nas avenidas principais, elas não vão entrar no índice, não vão computar ao índice de aproveitamento, para que ele não se sinta desmotivado, e não vai haver a obrigatoriedade, é o que diz a resolução, da disposição da vaga para esta sala. Eu entendi o que tu comentou aqui, por exemplo, eu trago o exemplo que a gente teve da G10, do Grupo Estrutura, que a necessidade trazida tanto por nós como pela comunidade ali foi o quê? Que eles vão ter várias salas no térreo e a previsão das vagas foi para cima, né? E a gente sabe que aquilo fecha, vira residencial, não vai usar. Então, o impacto dessas vagas comerciais, o do coeficiente eu acho que é tranquilo, isso é bem legal, mas do comercial eu acho que não deveria ter. Por quê? Porque principalmente o residencial, tu tem muito prestador de serviço que precisa estacionar ali. A vaga, o que nós entendemos no planejamento nesse caso? Que a vaga é a prerrogativa do empreendimento, nós entendemos dessa forma. Porque se tu coloca a vaga, acabou. Não serve, pode tirar o índice de aproveitamento porque não vai servir. Porque o espaço da vaga está restringido ao recuo. Então, obviamente, eles perdem espaço criando mais vagas, entendeu? A ideia de incentivar junto à vaga é para que funcione, para que disponha. Óbvio, eu vou dizer o seguinte, talvez daqui a um tempo, nós não temos ainda, mas eu estou pensando aqui numa situação. Vem um shopping daqui a pouco, com uma enormidade de salas. Para isso tem um conselho. Se nós entendemos, e vai passar por aqui, se nós entendemos que aquela resolução, sei lá, não pensou numa situação muito maior do que as que hoje ocorrem, nós estamos aqui, podemos fazer um ajuste. Mas hoje ela vem funcionando desde 2023, assim, sem ter criado nenhum tipo de prejuízo, sabe? Até uma coisa que a gente tem discutido, a gente teve vários empreendimentos, é a questão da vaga comercial, é uma briga grande, assim, eu acho, na cidade. Eu até vejo que o maior problema não é tu tirar a vaga, o maior problema é não poder o cara botar a vaga comercial no recuo. Que isso dali resolveria até um monte de irregularidades que a gente tem na cidade inteira. Né? Essa até seria uma outra questão que cabe, quem sabe, uma discussão futura. Já foi conversado e tem alguns pontos que depois a gente até pode conversar a respeito desse assunto, que já foi bastante discutido e ainda está em discussão às vezes. Né? Mas a resolução em si, como ela está aqui hoje, eu digo para vocês, assim como profissional atuante na Secretaria de Planejamento, ela tem atuado, tem servido, tem sido feito bom uso. Até às vezes menos do que a gente desejaria. Às vezes nós sentimos falta ali de o pessoal utilizar mais da resolução, né? E muitos ainda, infelizmente, Gabriel, isso que tu falou de não conhecer, muitos ainda não sabem da resolução. Às vezes nós avisamos lá no planejamento, chegam alguns empreendimentos que a gente fala, ó, existe um incentivo da legislação a respeito do empreendimento comercial, da sala comercial no térreo. Porque assim, ó, eu vejo que o maior problema que a gente tem que analisar não é liberar total. Tipo assim, ó, tenho 1.000 metros quadrados de área no térreo e não tenho nenhuma vaga. Pô, é foda, né? Que nem ali a gente teve uma ali de 26 salas comerciais no térreo. E daí não iria precisar. Eu acho que a nossa lei ela já é bem pensada quando diz que até 300 metros quadrados, que é um baixo impacto, é facultativo em via local. Pô, aí tudo certo. Mas principalmente que nas principais que a gente está incentivando, que é onde vai ter mais fluxo, a gente pode determinar um teto de metragem a ser facultativo, já ajudaria, mas para cima, sei lá, 300 metros quadrados ou mais, eu acho que a obrigatoriedade deveria continuar da vaga. Do coeficiente tranquilo, porque tu incentiva, né? O cara botar o comercial e não perder apartamento. Aí, pô, aí sim, né? Eu fiquei só com... Por favor, Silvio. Apenas uma dúvida, quando se trata de um conjunto residencial, um condomínio de prédios, e normalmente não consegue botar gente para gerar algum tipo de comércio.
entraria ou tem uma exceção? Nautilus, o Bravíssimo. O Lavita, que está em fase aqui da... Sim, da Santer. Também, da Santer. A opção, veja bem, é do projetista. Ele tem o uso, não sei se eu vou responder exatamente a pergunta, mas ele tem a resolução para fazer bom uso. Ele consegue colocar sim, em qualquer ponto. Certo? A obrigatoriedade, aquela questão dos 5.000 metros nas vias principais, é só para esse tipo de empreendimento acima de 5.000 metros nas vias principais. Aí vai obrigar a ter no mínimo uma sala de 50 metros. Ok? Não, aí eu não entrei nesse detalhe ali, né? Quer dizer o seguinte, é porque às vezes tu pode ter um baita empreendimento com uma largura, tal, né? E não vai colocar uma salinha comercial ali com 4 metros quadrados. Por isso que é o 20%, é para que tu estenda, né? E faça no mínimo uma parte frontal ali comercial. É para isso que é a ideia do 20%, né? Esse eu não expliquei ali, mas é isso. A ideia seria essa. O presidente Ricardo, só a título de esclarecimento, nós encaminhamos isso lá na CIPEM ontem só, para a nossa assessora jurídica. E hoje de manhã ela me ligou chamando a atenção para o seguinte, que essa resolução ela é ipsis literas a 01/2024, certo? E a 01/2024, ela foi, pelo menos ela foi, eu não sei a data da publicação, mas ela foi assinada no fevereiro de 2024, com validade de 12 meses e prorrogável por mais. Aqui, ó. No dia 21 de fevereiro de 2024, pela secretária de Administração, Camila Lustenberg, presente resolução 01/2024 terá prazo de validade de 12 meses, artigo 5º, a partir da data de sua publicação. Artigo 6º, a presente resolução poderá ter seu prazo de vigência prorrogado por igual prazo daquele previsto no artigo 5º. Aí, a única modificação que a gente viu na 01/2025 é a inclusão do parágrafo único no artigo 4º. Ela foi homologada dia 21 de fevereiro de 2024, ou seja, sua vigência é até fevereiro de 25. Podendo ser prorrogada por igual período. Só que a gente não é o senhor do tempo para voltar em fevereiro para prorrogar, né? Como? Já passou o prazo para prorrogar, entendeu? Essa prorrogação não é automática? Não, o plenário tem que prorrogar. Ah, ok. Por isso que a gente está debatendo novamente pela... Ok, essa era a nossa dúvida, porque a única modificação que a gente conseguiu foi exatamente o parágrafo único incluso no artigo 4º. Era só uma questão que foi levantada pelo nosso jurídico que eu gostaria de esclarecer. Obrigado. Só uma dúvida, me esclarece, por favor, aí, que eu sou meio ignorante nisso. Né? Os empreendimentos residenciais, ele tem que ter uma vaga por apartamento. Isso é obrigado ou não? É obrigado. Obrigado, né? No mínimo uma vaga por apartamento ou a cada 80 metros. Certo. Porque assim, um empreendimento moderno, de grande padrão, ele vai ter duas vagas. Né? Hoje em dia, assim, quem vai comprar um apartamento grande, normalmente a esposa tem uma casa, né, outro carro. Então, eu acho que é legal, no mínimo, manter para os empreendimentos residenciais, né? Mas me preocupa essa questão de estacionamento facultativo, sabe? Porque a gente ainda não está sofrendo, né? Mas a gente tem que se prever para isso, sabe? Quando eu vejo a nossa, né, o Eugênio Krause, ou a outra rua aqui de baixo, né? Um monte de empreendimento que vai ter e realmente as visitas vão chegar, não vão conseguir entrar no prédio, né? Então, eu acho que teria, né, atrelar realmente essa questão de vaga aí para a área comercial, tá? Eu sei que o cara também é esperto, né? Porque se não tem estacionamento, ninguém para. Né? Naturalmente, tu não para, porque tu não tem onde parar, né? Mas eu me preocupo a gente deixar facultativo, porque abre brecha aí. O facultativo, veja bem, o facultativo, assim como... Qual é a ideia do facultativo, né? O princípio básico. Assim como é facultado a opção dele dispor ou não a sala, né? Então está se dizendo o seguinte, olha, se tu quiser dispor de sala comercial no térreo, nós te incentivamos. Não vai entrar... É área construída, obviamente, né? Mas não entra no índice de aproveitamento. Então, se tu ia construir 500 metros quadrados de apartamento, continua
construindo os teus 500 metros quadrados de apartamento. Essa que é a ideia. Só que se a gente obriga a vaga, é como se desse com a mão e tirasse com a outra. Aí numa balança isso não funciona, fica travado, sabe? Essa é a ideia. Eu até entendo a colocação, se for um grande empreendimento. Bem, não aconteceu ainda. Né? Até nem está funcionando. Oi? Não, mas eu digo um grande. Eu estou falando algo como se fosse o tamanho de um shopping, digamos alguma coisa assim, né? Que a gente teria que pensar, pô, não vai ter? A gente imagina que alguém que vai fazer um empreendimento comercial desse tamanho vai dispor de vagas, porque senão a pessoa passa direto ali na avenida, nem para. Né? Então a ideia foi essa, a ideia de facultar a vaga é dar com uma mão e não querer tirar com a outra. Senão a impressão que dá é essa aí, a coisa acaba não funcionando, a pessoa acaba não se sentindo incentivada. Outro esclarecimento, desculpa, só uma última vez. Mas veja bem, respeitando todas as opiniões, pessoal, tá. É válido, né? Só para me matar aqui, essa vaga comercial de recuo, ela não é instituída legalmente hoje em dia na PEN ou não? Deixar o recuo mais a vaga. Daí... Porque assim, uma coisa que me preocupa também, eu já nem gosto de estacionar em vaga de recuo, porque eu acho uma falta de respeito, porque o pedestre tem que ir para a rua, né? Mas sabe, ô Giba... Não, mas assim, porque assim, eu vou fazer isso a gente vivencia. Né? Um esclarecimento desse ponto, vou fazer um bom esclarecimento. O que é o recuo? Recuo é a distância mínima que vai ficar do alinhamento, que é onde fica a projeção do muro, até onde pode iniciar a projeção da edificação ou a vaga, certo? O que já aconteceu lá no planejamento? Uma discussão de o porquê não no planejamento. Os profissionais questionaram, isso já foi levantado, já foi discutido. O porquê não permitir que o carro, digamos, estacione a partir do alinhamento, a partir do muro, né? Sendo que a calçada ficaria livre, o passeio ficaria livre. Um dos grandes problemas é que hoje, mesmo a gente não permitindo isso, infelizmente, acontece às vezes as irregularidades, final de semana, de noite, nasce um pátio vazio e amanhece uma garagem ali naquele lugar. O que vai acontecer, que nós já pensamos aí, quem sabe mais à frente caiba uma nova discussão, é o seguinte: se nós permitirmos a vaga a partir do alinhamento, hoje é a vaga, amanhã ele bota 4 pés direito, bota um telhado e ele vai querer cobrir o carro. Não, é que, por isso que eu estou dizendo, é uma discussão mais ampla aí, entendeu? Para a gente abrir, porque aí vai ter que se diferenciar. Porque se for só comercial, vai dizer, pá, o comercial pode, por que eu não posso na minha casa, pô? Eu não posso parar o carro depois do muro, sendo que é meu? Eu só estou levantando pontos assim, porque abre um leque grande. É válido, Gabriel, a ideia, sabe? Não, mas abre um leque grande de Eu discussão. só comento porque, assim, hoje a gente está com empreendimentos aí, que nem o da G10 e os outros, que, cara, vão ter que mudar o projeto porque isso não pode. E, na verdade, eu vou te dizer o que todo mundo faz, né? Eles deixam espaço no final, rebaixa o meio fio e colocam. Infelizmente. Então, é que nem a gente falou, né? Anda aqui na Eugênio Krause, é isso. Isso daí acontece. Até o residencial Cláudio Berce ali, né? Que eu achei legal ali, porque ficou a árvore, mas o recuo é rebaixo aí. Mas vai ter a calçada para a pessoa passar, não é ruim. Então, o que eu acho, não só complementando o que ele fala, que eu acho que o direcionamento, o disse-me-disse sempre vai ter. A gente vai ter sempre. Então, a gente tem que dizer qual é a cidade que a gente quer ter. E a gente precisa de vaga, porque hoje não tem mais onde estacionar. No centro mesmo, na armação, já não tem como, que as ruas são estreitas. Então, se a gente não tentar flexibilizar as vagas agora... É que a premissa hoje, quando se vai para essa ideia de discussão de vagas, eu defendo vaga. Eu sou até suspeito para estar falando isso. Mas eu hoje vou contra tudo e todos. Eu já fui em várias reuniões, assembleias, até dentro do sistema de Confia, de CREA, de tudo, e a discussão é diminuir a vaga. Traz o público para a rua e diminui a quantidade de carro. Quanto mais vaga, mais veículo na rua, mais trancado vai ficando o trânsito. Essa é a ideia que se prega hoje. Eu não estou dizendo que nós não precisamos. Então, o comércio que quer vaga, deixe vaga. Né? Que tu vai incentivar, mas quanto mais se cria essa situação de trazer o veículo, é discutível, veja bem, né? É discutível. Quanto mais se cria essa situação, mais tu incentiva as pessoas a não utilizarem. Hoje, quando nós vamos, por exemplo, o Master Plan, né, eu já participei do Plan Mob, o que era muito discutido? Transporte público. Vamos parar com esse negócio, as cidades não tem mais onde colocar carro, onde parar carro. E aí parece que a gente vai... Veja bem, quando a gente vem para essa situação, parece que a gente rema um pouquinho ao contrário. Não, temos que criar vaga. Aí a gente começa a... Nós nunca vamos suprir quantidade de carro, né? Eu não sei quantos aqui saem e vão para o mercado, para o Coque, eu vou dar um exemplo, sexta-feira à noite, já viu o tamanho do estacionamento? Quem consegue parar lá dentro? Eu não paro. Sexta, nem sábado, nem domingo. Não vai ter espaço suficiente que dê conta da demanda que está aí hoje, né? Eu não... Veja bem, eu estou colocando aqui pontos, né? Eu não estou defendendo uma tese. Né? Mas eu tenho uma sugestão de encaminhamento.
considerando que essa resolução estava vigente, que eu estou entendendo que é para atender uma necessidade até de segurança jurídica da Secretaria, que se aprove como está, é uma questão de... É um documento que estava vigente, que perdeu o prazo para a gente validar, e trazer essa discussão para uma outra pauta, uma próxima reunião, né? Porque eu estou entendendo que aqui é aprovar a resolução que já estava vigente, que se perdeu, né? E para que ele não deixe essa discussão no vazio, que a gente revalide ela. Eu só para complementar, só um que tu falou, Ricardo, só para eu concluir, presidente. Quando a gente pensa em deslocamento de pessoas do dia a dia, ok o teu pensamento, mas quando a gente fala em prestação de serviço, no empreendimento, que tem mais de 100 unidades, cara, tu tem mais de 300 prestadores de serviço precisando de carro para chegar ali. Eu concordo, mas o profissional, Entendeu? o engenheiro que faz um empreendimento desse e não dispõe de vaga, desculpa, ele vai ter que rasgar o diploma dele. Nós tivemos exemplo concreto há poucos dias. A gente está tendo que discutir isso agora, sabe? Porque se a gente não exige, nós no Concidade não podemos nem cobrar. Entendeu? Eu queria... Não, eu até entendo. Então, e sobre o que o comentou ali sobre eu acho que a gente deveria levar isso para a nossa sessão e talvez debater, porque eu entendo a necessidade, mas a gente está falando de um pensamento, de uma lei de 1 ano atrás, que hoje as mudanças já vieram. Tem muitos, de 2 anos. Desde Os 23, empreendimentos que estão vindo agora trazem novas necessidades de mobilidade. E sem a gente ter um plano de mobilidade atual, como é que eu vou dizer que isso não vai ter um impacto daqui a 5 anos com todos esses prédios, sabe? Só que eu vou falar o seguinte, hoje tem projetos tramitando com base nessa resolução. E que infelizmente não pode ser definido dessa forma porque ela não está mais vigente. Eu só tenho só uma dúvida, Ricardo. Oi, pode falar. Essa resolução aqui, ela altera qual lei? Ela interfere em qual lei? Na 03. Isso. Justa. Não. Sim. Não, eu só... Pode usar o microfone. Pode usar o microfone. Ô, Ana, só para ficar registrado. Senão depois a ata é complicado, tá? Pode esperar continuar aqui. Eu quero botar uma pimenta aqui. Só para esclarecer bem rapidamente, quem tem outras votações. Não, mas eu tenho dúvida. Agora surgiu a dúvida minha. Como eu comentei ali, fui eu que verifiquei que ela tinha vencido. No microfone. Tinha entrado um requerimento solicitando a utilização dessa resolução, porém eu verifiquei que ela estava vencida. Então essa resolução hoje ela altera o anexo 5 ou 4, agora eu lembro de cabeça, do Código de Obras, que fala com a relação à vaga de estacionamento, da obrigatoriedade. Quando a gente fala em vias arteriais, conforme a metragem quadrada da sala comercial, tu tem que ter uma demanda de vaga de estacionamento. O Gabriel comentou anteriormente. Alguns requerimentos que já estão tramitando o RIV aqui dentro do Conselho estão se utilizando dessa resolução para os seus projetos. Então, agora a gente ficou nesse limbo na Secretaria. O que fazer com essa resolução que venceu ou como é que a gente vai fazer essa adequação? Se vai seguir ela, se não vai seguir? Uma coisa que poderia ser discutida, eu estava pensando ali, às vezes a vaga não ser facultada ali, como o Gabriel estava comentando, mas quem sabe utilizar o recuo, então. Utilizaríamos o recuo e daria para ter essa possibilidade. Daí teria esse incentivo para o empreendedor, não perderia a vaga. Poderia ser uma possibilidade para você estar discutindo. Não, tá certo. Pega o microfone. Sim. Senta ali. Boa noite a todos. Eu só queria fazer um comentário. Essa resolução é muito válida, mas nós, do Núcleo dos Consultores, queríamos um pouco mais de prazo para poder discutir um pouco algumas possibilidades. Por exemplo, essa de ter uma sala comercial embaixo de 50 metros é válido sim, mas às vezes tem terrenos que são muito estreitos e às vezes essa testada de 20%, né, é um número exato, às vezes não atende para carros entrar e sair, gente poder entrar, fluir e ter uma sala também. Né? Então nós queríamos ver a possibilidade de fazer algumas pequenas modificações para poder atender o que a cidade precisa e nosso núcleo também ficar satisfeitos com os novos empreendimentos. Então, se nós puder discutir isto mais alguns dias, porque para nós chegou só ontem, em um dia, é pouco tempo para isso. Tá? Então, só para poder alinhar essa parte com vocês. Só fazer uma observação, Roberto, da obrigatoriedade ali para terrenos pequenos, dificilmente no terreno pequeno se coloca um empreendimento com 5.000 metros quadrados.
Então, são para empreendimentos acima de 5 mil, só observando. Não é qualquer empreendimento, né? O 20% é só empreendimento. Eu estou falando aqui de um prédio de 10 andares, 12 andares, mais ou menos. Então, não cabe num terreno pequeno. Então, eu entendo a preocupação, mas dificilmente vai ter essa obrigatoriedade num terreninho padrão pequeno. Que consegue fazer no máximo aí com índice, às vezes 4 pavimentos, 8 apartamentos. Então, Conselheiro Leandro. Não implicaria... Então, assim, ó, só complementando o meu questionamento, a resolução vai alterar a Lei 03. Né? Eu pergunto até ao nosso presidente jurídico qual é a legitimidade que o Conselho tem de alterar uma lei complementar. Onde é que isso é legítimo? Uma resolução alterando uma lei complementar. Se nós somos um Conselho Deliberativo para trabalhar dentro de um escopo para se propor para o Executivo fazer. Qual é a legitimidade que nós temos? Conselheiro, a gente não tem, claro, é como o conselheiro Piazeira falou, era uma resolução de 23, foi prorrogada em 24, infelizmente em fevereiro não houve a renovação dela, porque a gente só tomou posse, enfim, em março, abril, se não me engano. Há várias discordâncias e pontos aqui, né? O Gabriel levantou um ponto, nosso conselheiro Roberto também levantou outro ponto, então assim, a gente não tem subsídio para votar ela hoje. Então eu proponho que a gente passe a deliberação para uma próxima reunião, provavelmente vai ter uma próxima reunião extraordinária, então a gente pode deliberar sobre o assunto e inclusive verificar a questão legal elencada pelo próprio secretário, tá? A gente precisa continuar, que a pauta está extensa. Então, vamos deixar consignada a deliberação desse ponto, o ponto 10 da ordem do dia, para a próxima reunião do Conselho. Aí, faço aqui, deixo consignado, então, as sugestões do Roberto e do conselheiro Gabriel. Dando continuidade à nossa pauta, passamos ao item 11, dar ciência ao Conselho do RIV da empresa Vetter, publicado no edital número 17 de 2025. Ele foi publicado dia 21 de agosto de 2025. Então, em cumprimento ao artigo 257 do nosso plano, ele fica publicado para consulta pública por 30 dias, para após isso ser realizada a audiência pública desse empreendimento. Passando então ao ponto 12 a 15 da nossa ordem do dia, deliberação e votação dos RIVs. Vamos deliberar sobre o protocolo número 11.021 de 2024 da empresa Casa Prime, referente ao empreendimento a ser edificado na rua Valdomiro Bernardes, bairro Armação, de Itapocorói. Esse processo ele foi tratado no edital de publicação da audiência pública no 02/2025, durante a segunda audiência pública, que foi realizada em 31 de junho de 2025. Eu abro, então, a palavra para manifestações e após a votação nominal. Algum conselheiro? Ô, presidente, eles fizeram a complementação ali que eu acho que falava, não lembro do que a gente questionou tudo. Eles mandaram ali, né? Sim. Eles mandaram escrito, eu acho, né? Sim. Porque era da vaga que eles estavam prevendo no recuo também, que eles iam... Ficou bem só esclarecer, extenso, né? Mas eles esclareceram ali a atualização dos dados do empreendimento, conforme a última versão do projeto arquitetônico constante para aprovação da Secretaria de Planejamento. A inclusão de um reservatório de reaproveitamento pluvial, alocação de 5% das vagas totais como vagas de idoso, definição da tecnologia utilizada para a estação de tratamento de efluentes, a ET, a ser implementada na operação do empreendimento, a definição do tamanho dos reservatórios de consumo de água, bem como o tempo de reserva, o detalhamento da movimentação de veículos pesados, máquinas / caminhões, durante a fase de implementação do empreendimento, bem como as medidas mitigadoras para os impactos causados. De forma bem resumida, foi isso que eles colocaram. Tem mais de 129 páginas ali a complementação. Deixo a palavra livre para os conselheiros. Coloco em votação nominal o RIV da Casa Prime, protocolo 11.021 de 2024. Conselheiro João Plácido. Favorável. Conselheiro Piazeira. Favorável. Conselheiro Matsuda. Favorável. Conselheiro Ricardo. Favorável. Conselheiro Gabriel. Favorável. Conselheiro Leandro. Favorável. Conselheiro Moacir. Favorável. Conselheiro Gabriel. Favorável. Conselheiro Hugo. Favorável. Conselheiro Elaine.
Favorável. Conselheiro Figueira. Favorável. Conselheiro Favorável. Giba. Conselheiro Sandra. Favorável. Então o RIV foi aprovado. Os itens 13 e 14 da ordem do dia foram retirados de pauta, o primeiro para fins de adequação da pauta e o segundo a pedido do próprio requerente, conforme o ofício que encaminhei no grupo. A deliberação, passando então ao próximo ponto, a deliberação do RIV do protocolo número 2509/2025 da empresa Parkside Residência, SPE, referente ao empreendimento a ser edificado na rua Nestor Pinto, bairro Armação Tapocorói. Esse empreendimento ele foi apresentado por meio do edital de convocação número 3 de 2025, que foi discutido na 6ª audiência pública, realizada dia 21 de agosto de 2025. Abro a palavra também para a manifestação dos conselheiros. Esse eles tinham, eles botaram ali que o reservatório era para 2 dias, eles colocaram, né? E fizeram a correção das salas comerciais. Eu acho que era só isso do deles, né? Só isso. Esse é aquele na rua Nestor Pinto, né? Isso. Perto do parque. Isso, todas as complementações também foram feitas e se encontram publicadas no site da Prefeitura. Coloco em votação nominal o RIV da requerente Parkside Residência SPE, protocolo número 2509/2025. Conselheiro João Plácido. Favorável. Conselheiro Piazeira. Favorável. Conselheiro Matsuda. Favorável. Conselheiro Ricardo. Conselheiro Gabriel. Favorável. Conselheiro Leandro. Favorável. Conselheiro Moacir. Favorável. Conselheiro Gabriel Oupe. Favorável. Conselheiro Hugo Lotti. Favorável. Conselheiro Edilene. Favorável. Conselheiro Figueira. Favorável. Conselheiro Giba. Favorável. Conselheira Sandra. Favorável. O RIV, então, foi aprovado. Passando, então, ao nosso último ponto da ordem do dia, assuntos gerais. Deixo a palavra livre aos conselheiros, caso tenha algum questionamento, sugestão, complementação, Não, enfim. Só uma foi manifestação para o debatido na secretário reunião. fazer uma anotação aí, coitado, né? Desculpa, coitado aí. Mas eu acho que assim, a gente provou vários empreendimentos esse ano, né? Eu só tenho uma dúvida, a questão da outorga onerosa é quando sai o alvará de construção ou não? Não, porque eu comento isso porque eu acho que nós tínhamos que atualizar, assim, para essa gestão ficar aliviado, sabe? Porque a gente está num outro momento, então eu solicitaria que, não sei se é o planejamento ou não, que as informações do valor da outorga onerosa e de quando ela vem, que viesse até o conselho aqui, né? Eu fiquei devendo essa informação, até não fiz por causa dessa montoeira de ata aí. Tá? Não, mas eu, digamos assim... Mas estou me programando para nós começar a trazer para cá essas informações. Já pedi para o H, para fazer a levantação do que existiu ali. Só que o outorga, geralmente, a taxa sai junto com o alvará de construção. Tá. E essa é a próxima preocupação, porque nós aprovamos três EIV aqui, né? Que vão ter que agora fazer o Fundo Urb. E eu acho que 3... E a lei complementar aquela, 179. E eu acho que 3 deles tem o... Vai ter outorga onerosa. Então, nós vamos ter que começar a montar essas peças, porque o grande problema está sendo o quê? Está sendo a questão da forma de avaliar a outorga, ainda. A forma subjetiva da gente avaliar. Hoje seria mais fácil se a lei tivesse uma previsão por CUB, por exemplo, com fatores corretivos, do que tu ter que submeter a uma comissão, que isso vai abrir uma discussão por parte do empreendedor, que depois vai ser reavaliada pela comissão de avaliação imobiliária. Então, como teve reformulação dentro do novo governo, alguns integrantes dessa comissão saída ainda não foi montada nova. Só que isso já está preocupando o secretário Adriano e o secretário do Planejamento, André, eu acho que deve também estar vendo essa questão. Mas eu entendo a tua preocupação e nós vamos trazer sim. Porque não deu tempo. Eu só reitero que talvez dessa gestão, né, do passado, assim, eu até agradeceria um dia saber tudo isso, né? Essa até agora não foi emitido nada. Eu sei, mas eu estou trazendo essa questão da atual aqui que a gente está trabalhando, né? Então, só essa consideração aí. Obrigado. É só uma observação ali, eu até já conversei com o Leandro para me colocar à disposição numa hora para a gente sentar e conversar e tentar formular uma nova ideia para trazer, né? Inclusive também... cálculo no CUB e tal, me coloca à disposição, Leandro. Olha aqui. Obrigado. Inclusive também, voltando agora, pauta passada, mas
quando eu questionei a questão da legitimidade aqui, eu esqueci de pontuar. Essa resolução aqui, ela está dando a possibilidade de uma pessoa que vai fazer um prédio de mais de 5 mil metros quadrados. Caso ele fizer sala comercial, ele tem alguns incentivos ali. Só que na lei da outorga, ele leva prejuízo, porque quem tem comércio, em vez de 0,20, é 0,25. Então o cara é penalizado em 5%. Aonde todo governo, quando quer incentivar alguma atividade, ele diminui. Justamente. Então isso também é um ponto a ser revisto lá na da outorga ou na resolução. Presidente, a título de informação somente, houve algum avanço ou melhor, já houve a publicação dos membros do Fundurb? Já solicitei a publicação do decreto, mas não conferi. Faço a anotação para conferir e encaminho no grupo do Conselho. Não tem problema. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos os conselheiros e conselheiras. Declaro encerrada a terceira reunião do Conselho. Tenham todos uma boa noite.